Hoje vamos falar sobre um homem odiado por muitos e amado por muitos também. Vamos falar sobre o Dr. Enéas no vídeo O Louco que Viu o Futuro, do canal Abraham. Vamos lá para 32 minutos de vídeo sobre este homem, que eu já conheço algumas coisas, não sei a história toda, mas sei alguma história e estou muito interessado porque tem algumas coisas que eu gosto no Dr. Enéas. Vamos dar aquele play que eu estou bem curioso, na verdade. Passa a abertura aí. Pô, assistir o Salvatore React sem estar inscrito é sacanagem, hein? Se inscreva no canal. É o Salvatore, salve Salvatore. Na 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 na. É o Salvatore, salve Salvatore. E na 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 na. Salve Salvatore. A abertura passada, vamos dar aquele play. O Louco que Viu o Futuro, Dr. Enéas. 3, 2, 1, play. Abraham, canal. Dizem que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade completamente doente. É por isso que louco costuma ser o adjetivo dado àqueles que enxergam o que ninguém mais está vendo. Essa imprensa podre que defende interesses escusos, antinacionais, chamou-me de nada e fascista, porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, às forças armadas, os valores cristãos que são universais, enfim, porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir e que eles tentam agora desesperadamente destruir. A esquerda normalmente chama essas palavras que chamou o Dr. Enéas a todo conservador. Portanto, se você é conservador e ainda não foi chamado daquelas palavras, você está sendo conservador errado. Tem toda a razão o que o Dr. Enéas está falando aqui, coisas que a sociedade levou milénios a construir e que a esquerda, a mídia, que é comprada pela esquerda, agora quer desesperadamente destruir. Não só agora, anos 80, 90, mas agora, 2024, ainda mais do que naquele tempo. É por isso que a imprensa me ataca, porque ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas. A voz é engraçada, né? O vídeo tá bom, hein? – 2030. Um dia depois do apocalipse. Qual apocalipse? Já falámos de apocalipse ontem. Acho que este não é o apocalipse bíblico, gente. O mundo como conhecíamos foi dominado por forças malignas e agora tudo mudou. Os valores morais que um dia foram a base da sociedade, aqueles que guiaram todas as nossas ações, agora são considerados crimes. O mundo... Muito bem. Falar que os valores morais que são a base da sociedade, já dá para ver que o cara do vídeo é conservador e é uma frase muito bem colocada. Valores morais são a base de uma sociedade. Gostei muito. inteiro é governado por um único dos crimes. O mundo inteiro é governado por um único grupo e eles ditam as regras. Tudo o que você assistiu em 2023 no documentário A Maior Fraude da História do Mundo, agora é sua realidade. O planeta agora é obrigado a falar uma única língua, o dialeto de todes. É porque eu sou não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Ile e Dile. Que pariu, cara. Porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim. O dinheiro é um só. A liberdade para tomar decisões agora acabou. O governo escolhe por você. Eles escolhem seu emprego, sua casa, seu carro e até os seus vizinhos. E a sua única obrigação é aceitar tudo isso com um sorriso no rosto. Você não tem nada. E ai de você se não for feliz. A esperança já morreu. Parece que todos já aceitaram essa realidade. Menos você. Ninguém mais está disposto a lutar contra esse sistema e a única solução disponível parece ser também a mais inacreditável. Voltar no tempo. Sim, eu sei. Não dá pra voltar atrás e mudar o passado. Mas e se você conseguisse enviar informações pra alguém no passado? Tudo o que você pode fazer é escolher uma única pessoa. Ela será inspirada a enxergar o futuro e ter a esperança de um passado diferente e melhor. Ok.
Eu não sei quem é que eu ia escolher. Você acredita que seu plano pode funcionar. Ou 5 de setembro de 1938, nasce o bebê que, um dia, teria a capacidade de enxergar o futuro. Eu sei, máquinas do tempo não existem, mas homens à frente de seu tempo sempre surgiram no curso da história. Este em questão foi muito mais do que um visionário. Foi também médico, cardiologista, físico, matemático, professor, escritor e político Ele foi tudo. O Dr. Enéas foi tudo, cara. brasileiro, respeitado no mundo, ridicularizado no próprio país. Para alguns, um gênio. Para outros, um louco. Mas é como eu sempre digo, a diferença entre um louco e um visionário é que um deles já sabe o que está por vir. Com o tema Crianças e Adolescentes Trans Existem. Existem restrições internacionais à soberania brasileira sobre a Amazônia. O Anuário da Segurança Pública mostra dados alarmantes da violência no Brasil. O ministro do Supremo, Flávio Dino, suspendeu a lei do Amazonas que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas públicas e privadas do O estado. preço do gás natural disparou lá na Europa. E essa inflação alta que você está sentindo aí no seu dia a dia é um fenômeno global, o mundo sofre. Mais de 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição religiosa. O PT, que segundo o presidiário José Dirceu, não roubava nem deixava roubar, hoje nem esconde que virou um ajuntamento de larápios. Tudo o que esse homem nos alertou em vida está Muita coisa para falar ali. Eu não podia pausar a cada vez que eles diziam uma frase, não é? Mas tem muita coisa para falar ali. Vamos ver se vai ser desenvolvido ao longo do vídeo ou não. agora aos poucos se tornando realidade. Mas Enéas não nasceu visionário, muito menos doutor. Não nasceu na riqueza, nem mesmo na pobreza, mas na verdadeira miséria. Filho de pai barbeiro e uma mãe dona de casa, morou em um barracão até os 18 anos. Morei num barraco coberto de palha num dos bairros mais pobres de Belém. Não via miséria pela janela, ela estava dentro de casa. Se a vida já era dura, estava prestes a ficar mais. Aos 9 anos, um menino do Acre fica órfão de pai. A partir daquele ponto, Enéas entraria para a estatística não só do trabalho infantil, como também da fome. Farinha e café. Essa era a alimentação que sustentava o menino e sua mãe depois da morte de seu pai José. Por necessidade, Enéas agora teria de trabalhar. Seu primeiro trabalho foi como açougueiro cortando carne para ganhar alguns trocados. E desde essa época, um traço de personalidade já se mostrava presente. A excelência. E reparem bem que isto vai contra tudo o que a esquerda diz para nós. A esquerda diz que os conservadores já nascem ricos. Os conservadores são a burguesia que oprime o povo trabalhador, não é? Normalmente para eles um pobre tem de ser de esquerda e um rico tem de ser de direita. Essa é a lógica deles. Inclusive foi o que o Lula disse com todas as letras quando foi ao Podpah. Com todas as letras o Lula disse: se você é pobre você é de esquerda, se você é rico você é de direita. Ele disse isto falando lá com o Igão e com o Mítico. Mas isso está longe de ser a verdade. Está longe de ser a verdade. Não é por você ser rico ou pobre que a sua ideologia política está previamente feita. Tem muito conservador que nasceu pobre, muita pessoa que defende os valores da direita conservadora que nasceram pobres. Portanto, o Dr. Enéas é um excelente exemplo. Via cada tarefa como uma oportunidade de aprender algo novo e fortalecer seu caráter. Depois de um tempo, trabalhou com construção civil. Entre cimento e tijolos, aprendeu o valor do trabalho duro e da perseverança. E esse foi o provável motivo de ele jamais ter largado os estudos, mesmo tendo que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Os livros, na verdade, se tornaram sua fuga psicológica da dura realidade. E isso trouxe frutos. Enéas sempre era o primeiro da turma em todas as matérias. Aos 18, enxergou uma oportunidade. Talvez a única que pudesse mudar o rumo de sua vida. A carreira militar. Se alistou no exército, onde a estrutura rígida do ambiente foi a moldura perfeita que formou a personalidade firme e energética que décadas mais tarde se tornaria sua marca registrada. Eu serei a única voz forte, poderosa, absolutamente livre e independente para lutar contra essa caterva. Em 1980... O Enéas faz-me lembrar principalmente duas coisas. Dois fatores que eu acho que fizeram com que o Enéas não fosse eleito. Primeiro, a maneira de falar do Enéas é uma maneira de falar que não funciona no Brasil.
Pelo menos não funcionava naquele tempo e hoje em dia também não funciona. Funcionou durante um pouquinho de tempo na era Bolsonaro, mas parece que já não funciona outra vez. Falar de forma agressiva as suas opiniões é uma coisa que não funciona no Brasil. Apenas funcionou durante 2-3 anos na era Bolsonaro. Mas o povo já se cansou disso outra vez. Portanto, eu vejo isso até nos detalhes mais pequenos. Por exemplo, aqui no canal. Quando eu dou a minha opinião de forma muito agressiva, com o M na testa, tá ligado, né? Ou quando o Majin vem aqui dar a sua opinião de forma muito agressiva, tem muita gente que diz, eu concordo, mas acho que está muito agressivo, então não vou assistir, porque blá blá blá. O Brasil é uma florzinha nisso. O Brasil é uma florzinha. Você tem de falar com muito cuidado, tem de falar com muito cuidado, basicamente. Até por isso é que o próprio Lula foi moderando o seu discurso ao longo dos anos. O Lula, infelizmente, é inteligente na parte da campanha, infelizmente, e ele percebeu que o Brasil era assim. Então ele tinha de moderar o seu discurso para ir sendo eleito. O Dr. Enéas, como tinha esta versão mais agressiva, que eu pessoalmente gosto, você que está assistindo o meu canal provavelmente gosta também, porque eu falo às vezes meio assim, mas no geral brasileiro não funciona. Talvez por isso ele não foi eleito. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente o Brasil não merecer. Eu concordo também com essa frase, né? O Brasil não merecia o Enéas. Eu concordo perfeitamente que não merecia. Eu acho que o Dr. Enéas era bom demais para vencer uma eleição no Brasil. Para vencer uma eleição no Brasil, você tem de ser, no mínimo, canalha level 1. Ou pelo menos level 2, não é? E de modo democrático, pelo voto, eu acho que o Dr. Enéas nunca ganharia naquele tempo. Talvez ganhasse hoje. Lá está. Mas isso é uma incógnita que nunca vamos saber. 5. Prestou vestibular para a escola... Para lutar contra essa caterva! Em 1985, prestou vestibular para a Escola de Saúde do Exército e passou em primeiro lugar. 2 anos mais tarde, ele presta vestibular para a Universidade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e, mais uma vez, primeiro lugar. Mas não para por aí. Fui em primeiro lugar em todo o curso primário no Acre, já órfão de pai, trabalhando desde os 10 anos de idade, passando fome. Fui o primeiro lugar no exame de admissão, na primeira série, na segunda série, na terceira série e na quarta série do curso ginasial em Belém do Pará. Ao concluir o científico, não podendo frequentar o curso médico, porque trabalhava o dia inteiro e não podia deixar de trabalhar, dirigi-me por carta ao comandante da Escola de Saúde do Exército no Rio de Janeiro, perguntando-lhe como deveria fazer para ingressar naquela escola. Recebi sua resposta, preparei-me e fui o único candidato do Pará aprovado. Cheguei ao Rio em fevereiro de 58 e quase 2 anos depois era graduado 3º sargento, primeiro lugar da minha turma. Logo a seguir, fui aprovado no vestibular de medicina, onde participaram mais de 500 candidatos. Passaram 5 e eu fui o primeiro lugar. Insatisfeito com minha ignorância no terreno das ciências exatas, prestei concurso, ainda estudante de medicina, para a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara e fui aprovado para o curso. Foi o primeiro lugar de sempre. Após 8 anos trabalhando no Hospital do Exército, Enéas recebe a medalha Marechal Hermes de honra e reconhecimento por ter participado de mais de 5.000 cirurgias e se destacado intelectualmente. Estamos em 1968, e agora somente o aprendizado já não o satisfaz. Ao invés de apenas aprender, ele decide também ensinar. Começa a dar aulas de matemática, física, química, biologia e português. Tudo isso enquanto cursa a faculdade, seguida de um mestrado em cardiologia. Português era bem necessário hoje em dia, Enéas. Como se já não bastasse, durante esse período, ele ainda escreve um livro de 700 páginas chamado Eletrocardiograma. Livro este responsável por revolucionar tratamentos do coração, consagrando-o como autoridade no campo de cardiologia no mundo inteiro. E então você se pergunta, mas o que diabos um cardiologista, cientista, físico e matemático tem a ver com política? Tem algo que você precisa saber sobre Enéas. O Estado detém os bens de produção, né? Sim. E é dono. Eu teria defendido essa tese. Porque eu acredito. Eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. Sim, era uma paixão inocente. Mas Enéas amava o socialismo. A promessa de igualdade e justiça social encantava o jovem do Acre que cresceu na miséria. Jovem... Sim, né? Realmente o socialismo é uma ideia que é utópica, não funciona, nunca funcionará, nunca funcionou, mas capta a atenção do jovem pobre. Eu sei como é que eu conheço casos assim. O jovem pobre normalmente
sonha com essa ideia de socialismo, precisamente pela situação que está e precisamente por a ideia dita por alto ser bonita. Nem é boa, é bonita. Mas depois basta estudar uns meses para você entender que socialismo nunca funcionou, não funciona e nunca funcionará. Provavelmente por ter sentido na pele a extrema pobreza, por ter presenciado de perto a realidade do Brasil e visto uma janela mínima de oportunidades para aqueles que o rodeavam, enxergou na Revolução Socialista a esperança de um mundo mais justo. Pelo menos até estudar o que aconteceu nos países onde se tentou implementar a ideologia. Depois de se aprofundar em fatos, o que ele descobriu foi que aquela linda teoria não passava de um conto de fadas e que o socialismo aplicado à realidade resultava em dor, sofrimento, regimes totalitários, repressão e miséria. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Rapidamente, ele percebe que, onde o regime é implementado, a promessa de acabar com a desigualdade, de fato, é cumprida. Afinal, todos se tornam igualmente miseráveis. Exatamente. Enxergando essa realidade, Enéas muda drasticamente seu posicionamento. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, de Lese Natureza, li o Anti-Júri. Se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, eu também li Engels, li Marx. Prática, infelizmente, não funcionou. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Mas Simples, muito bem. Apesar de ter sido muito bem. Militar, ele não compactuava com o regime que governava o Brasil entre 64 e 85. Para ele, o extremo oposto ao comunismo também levava ao totalitarismo e promovia a repressão política. Isso porque a frase só por si já se explica, não é? O extremo oposto ao comunismo vai ser um extremo também, não é? Porque se é o extremo oposto, também é um extremo, portanto. Isso o levou a um ponto de inflexão. Ele sabia que era necessário um novo caminho. Acreditava ser possível equilibrar a liberdade econômica com a justiça social. Ele enxergava uma solução. O que ele não enxergava era alguém com vontade e capacidade para aplicar essa solução no Brasil. Então, em 1989, esse homem percebe que não há outra alternativa. É como diz o ditado: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Não tenho nada em comum com isso que está aí. Aliás, discordo radicalmente de tudo. Por isso, nunca fui político. Jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia. Meu nome é Enéas. E a falsa democracia, adorei. As eleições daquele ano ganharam um novo candidato à presidência da República, Enéas Carneiro. Seus principais... Ele ficou em terceiro ou quarto? Concorrentes são os mesmos políticos de sempre. Paulo Maluf. O deputado federal Paulo Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro pelo Supremo Tribunal Federal e pode perder o mandato. Cuidado! Fernando Collor. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Fernando Collor a quase 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Se qualquer um deles for eleito, nada mudará no Brasil. E sim, ele, o painho, Luiz Inácio Lula da Silva. Todos eles foram unânimes em manter a condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E unânimes também em aumentar a pena de 9 anos e meio, definida em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, para 12 anos e 1 mês de prisão. E este cara hoje em dia é presidente. Intancável. Verdadeiro ninho de cobras. Então, por que se arriscar? Por que, do nada, um médico brilhante decidiria abandonar sua profissão para se envolver com política? Cara, essa resposta, isso normalmente tem a ver com paixão, cara. Tipo, normalmente fazem essa pergunta a muita gente. E a mim também, numa escala muito mais pequena, de porque é que eu estou parando levemente de fazer vídeos de zoeira e começando a fazer vídeos de política, tem a ver com paixão. Porque nós gosta de política. Dr. Enéas entendeu que havia uma necessidade no Brasil de política certa, mas no fundo também gostava de política. Portanto, não é como se política fosse só coisa má. Política é o assunto mais interessante do mundo. O assunto. Não é um dos assuntos. É o assunto mais importante do mundo e mais interessante do mundo, na minha opinião. E é por isso que quem gosta de política acaba se envolvendo na política. Eu próprio envolvo-me na política portuguesa e falo sobre a política brasileira no meu canal. É melhor deixar que ele explique. Na verdade, está em andamento um projeto maquiavélico de destruição de todos os nossos valores.
Na verdade, tudo aquilo que existe de mais digno na pessoa humana está sendo lançado do fundo do poço. E é impressionante o cara estar falando isto nos anos 80, 90, quando naquele tempo não era tão óbvio. Hoje em dia é óbvio, para caralho, só não vê quem não quer. E é literalmente só não vê quem não quer. Até por isso é que eu costumo dizer que esquerdismo é uma doença mental, porque parece que os caras estão assim, né? Mas dizer isto nos anos 80 e 90 realmente é visionário. Na verdade, cada um de nós perdeu o respeito pelo semelhante. Perdeu o respeito e não acredita mais no trabalho, no governo, no mercado, no crédito, nas pessoas. Perdeu o respeito e não acredita mais no governo. Isso vê-se também à direita, com o crescimento, que hoje em dia já não cresce tanto, mas na década passada cresceu muito, do movimento anarcocapitalista, que, apesar de ser de direita, defende a existência de um não-governo. Ou seja, não defende a existência de governo, defende que não devia existir Estado. Portanto, tem várias pessoas de direita que defendem que não devia existir Estado, nem governo, e chamam-se anarcocapitalistas, que eu considero também perigoso. Também considero perigoso. É a pior ala da direita, na minha opinião, porque são anarquistas. E onde existe anarquista... Onde existe anarquia, aliás, existe desordem, existe bagunça e, portanto, o Estado é necessário, ponto. Agora, ele tem a ser bem governado. A solução não é acabar com o Estado, a solução é governar bem o Estado. Colocar pessoas que governem bem o Estado. Não é acabar com ele, porque a partir do momento em que você acaba com o Estado, você acaba com a noção de ordem, a noção de cultura de um país também vai por água abaixo. Portanto... Esta desilusão que as pessoas têm com o governo também se nota à direita, com o crescimento de movimentos anarcocapitalistas, mas se você é anarcocapitalista, pare. Isso é cringe. Tá. Verdade, o que aí está é um atentado cruel à dignidade humana. Contra a humanidade, concordo. É contra esse modelo terrível de destruição da cidadania plena que se insurgiu este partido político. Enéas viu e vivenciou os dois lados, enxergou os dois extremos e percebeu que, nas mãos de políticos despreparados e corruptos, a humanidade estava seguindo a passos largos um rumo praticamente inevitável: guerra. Não era preciso uma máquina do tempo para enxergar o futuro. Bastava olhar para o passado e entender o que acontecia no presente. Afinal, esperar resultados diferentes, repetindo os mesmos erros, é a definição perfeita da insanidade. E é por isso que comunista, socialista é... Ele sabia que, através do parlamento, seria impossível evitar o desastre. Então, sem apoio, sem alianças, sem recursos e, até mesmo, sem a aprovação da esposa, decidiu esgotar todo o seu patrimônio para criar sozinho o Partido Prona e se candidatar diretamente para o mais alto cargo, a presidência da República. 15 segundos na TV era tudo o que tinha para expor a verdade sobre a velha política que só ele enxergava. O Congresso faz uma lei cedendo de 2,5 a 11 minutos para os seus candidatos falarem e 15 segundos para quem não tem nenhum compromisso com os dirigentes da nação. É isto uma democracia? Mas como fixar sua mensagem na mente de milhões de brasileiros em um tempo tão curto? Meu nome é Enéas! O que parecia impossível aconteceu. Com apenas 15 segundos, Enéas consegue a incrível marca de 300 mil votos. Mas por quê? O que fez com que 300 mil brasileiros... Então, mas ficou bem longe do que eu estava falando. O que parecia impossível... Ficou bem longe do que eu estava falando. Mas houve o ano onde ele ficou em terceiro. Não houve. Esta é as de 89. Talvez tenha sido as 90 e... pouco. Aconteceu. Com apenas 15 segundos, Enéas consegue a incrível marca de 300 mil votos. Mas por quê? O que fez com que 300 mil brasileiros confiassem em um completo anônimo, sem alianças políticas e sem qualquer apoio externo? A resposta está em uma palavra: revolta. Ele representava um de nós, um brasileiro frustrado e cansado. Nada funciona neste país. Está tudo errado. Ninguém acredita em coisa nenhuma. Falta alguém com pulso, com determinação para assumir o poder e fazer uma revolução de ideias no Brasil. Não tenho nenhum apoio da imprensa. Não tenho nenhum compromisso com ninguém. Não me deram nem tempo para expor meu pensamento. Tenho apenas 15 segundos, mas há uma vantagem nisso. Chegando ao poder, sou o único que estará livre para tomar decisões. Se o senhor não acredita mais em nenhuma das instituições, se o senhor quer mudar tudo, mas tudo mesmo, o senhor só tem um jeito de conseguir isso.
Enéas não sofria da síndrome de vira-lata enraizada em nossa cultura. Com propostas ousadas e que desafiavam os gigantes globais, enxergava no Brasil o potencial de se tornar um protagonista no jogo mundial. O Brasil tem o potencial de se tornar um protagonista? É até pouco. O Brasil tem o potencial de se tornar o protagonista. Não é é o protagonista. Eu digo isto desde sempre. Portanto, não é hoje que eu estou falando isto. Eu digo isto desde sempre. O Brasil tem recursos naturais perfeitamente usáveis para tornar o Brasil a maior potência do mundo. Não é uma das maiores, é a maior. Mas esse sonho foi destruído já há muito tempo por uma classe política corrupta que governa para si e não para a população. Portanto, enquanto vocês tiverem políticos que governem para si e não para a população, não vai dar mesmo. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Isso é verdade. Capacitemo-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Eu concordo. Até houve uma fala que eu disse recentemente num vídeo do Tragicómico que as pessoas pensavam que eu estava defendendo uma internacionalização da Amazónia. Não foi isso que eu estava defendendo. O que eu defendo sobre a Amazónia é, deixando bem claro, uma soberania total brasileira. Ponto. Deixando bem claro. A Amazónia é do Brasil e o Brasil que deve governá-la. Mas eu defendo também que o Brasil deve sentir liberdade se precisar de pedir ajuda internacional para alguma coisa. Portanto, eu acredito sim que se a Amazónia estiver com algum problema, o Brasil reconhecer que a Amazónia está com algum problema, o Brasil tenha toda a liberdade de vir pedir à Europa ou aos Estados Unidos ajuda e nós com certeza iremos ajudar. Mas nunca passando por cima da soberania brasileira. A Amazónia é do Brasil, quem defende os interesses da Amazónia é o Brasil. Portanto, quem governa a Amazónia é o Brasil. Defendo perfeitamente isso. Também defendo que os lados estrangeiros estejam de olho. Quando eu disse de olho, houve pessoas falando, como assim, Salvador? Mas eu defendo que a Europa e os Estados Unidos estejam de olho no que está acontecendo na Amazónia e se nós detectarmos algum problema, também avisar o Brasil. Não é fazer nada, é avisar o Brasil. Falar, Brasil, está acontecendo isto aqui sobre a Amazónia. E aí o Brasil vai lá e resolve. Se o Brasil não conseguir resolver sozinho, pode pedir ajuda que nós ajuda. Pode pedir ajuda que nós ajuda. Mas quem decide sobre a Amazónia é o Brasil, quem governa a Amazónia é o Brasil e quem usa os recursos da Amazónia é o Brasil. Ponto. Ponto. Se alguém que não é brasileiro quer usar recursos da Amazónia, tem de pedir autorização do Brasil e só se o Brasil aceitar é que esse acordo pode ser feito. O que eu defendo sobre a Amazónia é basicamente isso. Soberania total brasileira, mas que sintam a liberdade que num pacto de parceria, num pacto de amizade entre as nações, sintam a liberdade de pedir ajuda se for preciso alguma coisa. Vai que a Amazónia está ardendo num nível onde o Brasil não consegue controlar sozinho, não tenham nunca problema em pedir ajuda à Europa ou aos Estados Unidos, nós vai ajudar na hora. Mas a soberania da Amazónia é do Brasil. Na visão dele, o mesmo... E nós, como estrangeiros, europeus e americanos, defendemos a saúde da Amazónia. Portanto, eu sou a favor de um diálogo aberto com o Brasil sobre a Amazónia. Europeus e estadunidenses terem um diálogo aberto com o Brasil sobre a Amazónia, falar como é que está, é preciso alguma coisa, vocês precisam de ajuda nisto, vocês precisam de ajuda naquilo, e aí se o Brasil disser que não é preciso ajuda, então não é preciso ajuda. Se o Brasil disser, olha, por acaso nós precisava de ajuda nisto aqui e tudo mais, nós ajuda. Portanto, a Amazónia é muito querida para o mundo todo, deve ser preservada. Essa preservação deve ser feita por forças brasileiras apenas ou então por forças estrangeiras, se o Brasil deixar e se o Brasil precisar. Mas é só se o Brasil deixar e se o Brasil precisar. Porque a Amazónia é do Brasil, quem decide sobre a Amazónia é o Brasil. Motivo pelo qual o Brasil tinha o potencial dele, o mesmo motivo pelo qual o Brasil tinha o potencial de se tornar um gigante econômico, era também o que nos mantinha como colônia de potências globais. Se os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Isso eu concordo.
Em suas palavras, o Brasil deveria virar adulto e deixar de ser criança. Deveríamos proteger não só a Amazônia, como a soberania nacional. Perfeito, perfeito. A dívida externa do país nos tornava escravos, e a solução para nos libertar dessa escravidão era criarmos uma maneira de conversar de igual para igual com os nossos, até então, colonizadores. Mas como? Ele tinha um plano. Colonizadores entre aspas, mas sim. Plano que estava prestes a ser mal interpretado, distorcido e usado como munição para taxá-lo de louco. A bomba atômica. Estas imagens provavelmente eu vou censurar, é tudo. Não te esqueças de censurar, Ricardo, eu até vou dizer o número aqui. Olha, é minuto 30. Bom da meia hora se você está assistindo, tá? Se você assistiu meia hora, temos esta tradição aqui no canal de você comentar alguma coisa quando assiste meia hora. Se você não tem nada para comentar, comente bonde da meia hora, porque você faz parte do bonde da meia hora. Se você quer comentar sobre outra coisa qualquer, comente. Mas se você não quer comentar sobre nada, faça-me esse favor apenas e comente bonde da meia hora, deixe o like também. Ricardo, censura isto tudo aqui, que isto são imagens de destruição e tudo mais. Nós já sabemos como é que é o YouTube, né? Tudo censuradinho, tudo censuradinho. Tudo. Isto são imagens de destruição que eu estou vendo, talvez feitas por bomba atómica. Só esta parte é suficiente para desmonetizar um vídeo, cara. Não se preocupem, gente, vocês não estão perdendo nada. São só imagens de destruição. Ok. Imagine que você tem uma tecnologia capaz de, ao apertar de um botão, devastar exércitos, varrer cidades do mapa e causar um prejuízo incalculável a qualquer um que se atreva a te desafiar. Certamente, seus inimigos pensariam duas vezes antes de criar um conflito contra você. Esse foi o sentimento do mundo em relação aos Estados Unidos depois da explosão da primeira bomba atômica lançada sobre o Japão em 1945. Depois daquele acontecimento, a dinâmica geopolítica havia mudado para sempre. Com medo da retaliação, países começaram a conter seu poder bélico. Governantes e ditadores, tiranos e democratas, todos foram inibidos de iniciar conflitos que poderiam escalar para consequências devastadoras. O poder dessa tecnologia era tão perigoso que isso se tornou uma ameaça não só para países isolados, mas para a raça humana como um todo. Foi por isso que, em 1968, foi assinado um acordo mundial para a não proliferação de armas nucleares. Agora, imagine o cenário. Você é uma dona de casa no final de um dia cansativo. Você se senta no sofá com sua família porque a novela está prestes a começar. Ao ligar a TV, você se depara com uma mensagem chocante no horário eleitoral. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. Imediatamente surge o questionamento. Por que ele quer fazer mal a tantas pessoas? Nada de bom pode surgir de uma tecnologia tão perigosa. É, mas isso é de gente burra, não é? O que ele está querendo dizer é o seguinte. Já existem países com bomba atómica e a partir do momento em que um país tem e outro não tem, o país que tem pode dizer ao país que não tem: olha, você não pode criar uma bomba atómica. E aí o país que não tem fala: ué, mas você já tem uma. E o país que tem diz: foda-se, você não vai criar e acabou. Porque se você criar, eu taco uma em você. Portanto, é esse o raciocínio do Dr. Enéas aqui. O que ninguém entendia na época é que Enéas não queria construir a bomba para jogá-la em outros países. Exatamente, lá está. Isto é... Mas, enfim... QI de 83 é foda. Mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui.
como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Essa era a visão de um homem à frente de seu tempo. Criar uma arma capaz de garantir a soberania nacional para nos proteger de um sistema único global e tirânico que já estava sendo implementado aos poucos. Veja bem, com a criação da bomba nuclear, o mundo inteiro experimentou uma desproporção de poder entre países que tinham ou não a tecnologia. Não existia nada que justificasse a possibilidade de ser reduzido a pó. Então, o mundo ficaria dividido entre dois grupos de países. Os manda-chuvas, que decidem o rumo da humanidade, e aqueles que, motivados pelo medo, simplesmente obedecem. Enéas enxergava no domínio da energia nuclear uma alavanca que elevaria o Brasil a um patamar de respeito e independência nunca alcançado. A capacidade de desenvolver essa tecnologia representava mais do que um avanço científico. Era um escudo contra a submissão às potências mundiais. A visão dele era simples. É melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro em uma guerra. E de guerra, ele entendia. Enéas nasceu no meio de uma das maiores guerras que esse mundo já viu. Mas essa ideia representava muito mais do que simplesmente proteger o Brasil. Ele fazia questão de declarar que não se corrompia, não se vendia e não se misturava com essa corja de governantes sedentos por poder. Ou seja, caso Enéas conseguisse construir a tecnologia, o governo mundial jamais conseguiria se estabelecer, porque haveria sempre uma barreira impedindo com que isso acontecesse. Essa barreira tinha um nome. Meu nome é Enéas! E isso era uma ameaça para o sistema. Mas o sistema, parceiro, sempre dá um jeito de corrigir suas falhas. Para onde vão os Enéas depois das eleições? Depois das eleições, os Enéas partem em revoada para a savana africana, sempre em bandos de 57. 56! 56! Que porra é esta? No Vale do Rio Prona, os Enéas procuram atrair as fêmeas com seu canto de acasalamento. Meu nome é Enéas! Eu também! É tentativa de ridicularizar. Acontece muito. Até comigo. Portanto, eu imagino com pessoas maiores que eu, candidatas à presidência da República de um país, não é? A tentativa de ridicularizar é quando não há argumentos. Você que é meu fã já viu isso acontecendo comigo várias vezes. Quando não há argumentos contra uma pessoa, tenta-se ridicularizar essa pessoa. É táticas normalmente canhotas, né? Táticas escardinas. 69! 56! 4 anos depois, quando se aproximam as novas eleições presidenciais, os filhotes de Enéas estão prontos para sair de seus ovinhos. Olha só que bonitinho. Ele só tem 55 centímetros. 56! A cada dia que passava, Enéas ficava mais conhecido. Em cada horário eleitoral, ele plantava uma semente na mente de mais e mais brasileiros. A mídia não estava preparada para um político explanando verdades abertamente em horário nobre de televisão. O sistema precisava reagir, mas pela lei eleitoral não era possível impedi-lo de falar. Então, o plano tinha que ser outro. A mídia se organizou para colocar em prática uma estratégia que sempre funciona: preparar, apontar, ridicularizar. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. Com 15 segundos no horário eleitoral, ele já tinha conquistado 300 mil votos em 89. Acontece que... O cara virou meme, né? Na eleição seguinte, a relevância de Enéas fez com que ele conseguisse aumentar o tempo de tela para 2 minutos. Ou seja, o palhaço da bomba, a piada, agora poderia se tornar uma verdadeira ameaça. Sabe por quê? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. De tempos em tempos, surgem pedras no sapato do sistema político brasileiro. Em alguns casos, aviões caem. Que vai ficar uma pulga atrás da orelha do Brasil inteiro. Esse homem aí estava conduzindo o exame de gente pesada da política brasileira ou não, ligada à corrupção, ao lava-jato. Em outros... Prisão ilegal dessa magnitude. Um parlamentar, no pleno exercício da sua função, uma aberração jurídica. Daniel Silveira foi preso em flagrante e usou as redes sociais para avisar os seguidores. Ele já era uma figura excêntrica. Então, no caso de Enéas, não foi preciso colocar as mãos na massa. Bastava usar o veículo que tinha a massa em suas mãos. A televisão. Naquele tempo ainda era pior, né? A liberdade de escolher o que você ouve ou o que você não ouve naquele tempo não existia. Era ligar a televisão e o que a televisão falar para você, você ouve.
Eu acho que o Enéas, quando ele apareceu, não é aquela coisa de falar rapidinho, ele tinha pouco tempo, meu nome é Enéas, blá, 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 era genial, era um barato. É que agora ele está se levando a sério demais. Então agora ele fala, ele virou assim um mini fascistazinho. Né? Usou a palavra fascista, já perdeu a credibilidade, careca do caralho. Esse tal de prona, fala em estado forte, fala em ordem. Eu defendo um estado forte, eu defendo ordem. Daqui a pouco ele vai começar a dizer Anauê. Tá bom, beleza. Eu defendo um estado forte, eu defendo ordem, portanto eu sou fascista também. Não é? Então... Engraçado, né? Defender ordem no Brasil é sinónimo de fascista. Realmente, vocês têm de tirar a palavra ordem da bandeira, gente, porque não faz sentido. Aí é ridículo. Médico. Enfim, estou batendo nas pessoas erradas. Vocês aqui concordam comigo e concordam com o Enéas, portanto, vocês sabem perfeitamente que isto é uma crítica para a esquerda brasileira e não para todos os brasileiros. Cientista, autor de um best-seller no campo da cardiologia. O que mais era necessário para que ele pudesse se levar a sério? Talvez cortar um dedo e se Isso aí. aposentar mamando nas tetas do Estado? Eu sou a alma mais honesta desse país. A candidatura Enéas é assim mais ou menos como um voto cacareco, um voto de protesto que significa, em termos políticos e sociológicos, um subdesenvolvimento de formação política extremamente negativo para a consolidação da democracia. Quem é que deixou uma mulher falar? Ameaça à democracia. Onde foi que eu já ouvi isso antes? No mito. Protesto é num país que fez... Eles usam a expressão perigo para a democracia para falar de todo o candidato que é o certo. Portanto, cada vez que você ver... É muito simples. Você não entende muito de política. Então é o seguinte, se você vê a mídia batendo muito num cara e não batendo nos outros, esse cara é o certo. Simples. Simples. Porque a mídia é vendida aos grandes interesses internacionais e aos grandes interesses da esquerda. É tão simples quanto isso e este vídeo vai ser desmonetizado. Portanto, Trump nos Estados Unidos, durante um tempo Bolsonaro no Brasil, agora já não, porque ele próprio se ridicularizou, André Ventura em Portugal, Milei na Argentina. É assim. 150 milhões de pessoas elegeram-se à presidência da República um homem sem nenhum preparo. Ou votaram no indivíduo que passou a vida inteira fazendo greves, ou um indivíduo que, durante a vida toda, só fez protestar contra o sistema. Se é protesto votar em mim porque as pessoas não gostam do que aí está, se é nesse sentido, tudo bem que se proteste. Agora, se eu tenho ou não preparo, eu estou à disposição dos senhores para discutir os temas que os senhores quiserem. Que ele tinha preparo, não há dúvidas. Agora, o que ele teria feito com esse preparo se tivesse chegado ao poder é uma questão que merece uma análise crítica. Vamos ver o problema do nacionalismo. Eu considero-me nacionalista conservador. Vamos ver esta parte do vídeo, acho que vai ser interessante. Enéas tinha um projeto nacionalista de gestão. Ele pregava a supremacia do Estado sobre os indivíduos. Sim. Em suas declarações fica muito evidente sua intenção de criar um Estado intervencionista que justifica a violação dos direitos individuais em prol de um bem maior. Bem, calma, não é bem assim. Um nacionalista, não sei o Enéas, mas um nacionalista defende um Estado forte que não é controla a população, mas é que mantenha a ordem na população. Porque onde não tem Estado, não tem ordem. Onde não tem polícia, não tem ordem. Concorda comigo? A polícia é o Estado. Portanto, não sei até onde é que você vai, vamos ver. São dos direitos individuais em prol de um bem maior. E o que é que você chamaria de direitos individuais? Porque isso aí é papo esquerdista. Liberdades individuais. Até onde vamos com isso, não é? Porque as feministas falam que o aborto é uma liberdade individual das mulheres. E não pode ser visto assim. Não pode ser visto assim. Portanto, vamos ter muito cuidado com esta parte aqui. O senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu concordo. O Estado tem de ser bem governado. A solução não é acabar com o Estado. A solução não é diminuir o Estado ao ponto de um pin, tá ligado? O Estado tem de intervir nas áreas onde deve intervir. Não tanto na economia, deixar a economia fluir de uma forma melhor, o mercado livre, a propriedade privada e tudo mais, mas na questão da justiça o Estado tem de intervir muito. Na questão cultural o Estado tem de intervir também, porque o Estado é o país. O Estado é o país. Portanto, a partir do momento onde você tem um Estado fraco, você tem um país que pode ser também fraco.
Eu concordo com isso. Você talvez de direita não concorde tanto, mas tudo bem. Governo nacionalista Termos um pulso firme no governo se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Um governo nacionalista. E também este ponto, um Estado forte tem um pulso firme no governo. Portanto, um Estado forte impede muitas vezes, lá está, vai depender das pessoas que estão à frente do Estado, gente. Complicado, muito complicado. Mas impede também, se o Estado for bem governado, impede também que haja casos de corrupção no governo, se o Estado for bem governado. É complicado, gente, eu sei como é complicado. Intervém na economia com medidas de protecionismo econômico, impondo barreiras ao comércio exterior com a errônea premissa de que isso protege a indústria nacional. É o Conforme. famoso imposto de 100% na sua brusinha da Shein para você escolher comprar de uma loja brasileira que, por acaso, importa suas peças da China. Pois, exatamente, aí você tem razão, é um problema mesmo, mas não é por aí. Em outras palavras, um projeto nacionalista como o de Enéas basicamente enxerga a população como crianças que precisam de uma babá com pulso firme. Sim. Mas o verdadeiro progresso só é possível com a liberdade individual e o livre mercado de trocas voluntárias. Ok, falando do ponto de vista económico. Concordo. Quanto menos o Estado interfere, mais o mercado respira. Concordo. Já que estamos falando da economia, eu concordo. Mas quanto menos o Estado interfere, ao ponto de não interferir nada, eu acho que a intervenção do Estado na economia deve ser mínima. Não deve ser inexistente. Precisamente para a economia respirar e para a economia funcionar de uma forma natural. Concordo. Se estamos falando de economia, eu concordo perfeitamente. Liberal, económico, concordo perfeitamente. Quando eu digo que sou nacionalista, estou falando mais dos valores. Eu defendo o nacionalismo no sentido em que do respeito aos valores de uma nação, à cultura de uma nação, às imagens de uma nação, bandeira, hino e tudo mais, e um forte sentimento de supremacia nacional, não deixar um país ser a putinha dos outros países. É isso que um nacionalista defende. Nós não queremos deixar que um país seja a putinha dos outros países. Controlar fronteiras, muito importante, na Europa. No Brasil não é tanto, mas na Europa é muito importante. Controlar quem entra no país, quem sai do país, isso tem de ser muito bem controlado. Os Estados Unidos não controlavam muito bem antes de 2001, e nós sabemos o que é que aconteceu em 2001, né? Portanto, fronteiras muito fortes, isso tudo é nacionalismo. Sobre a economia, concordo, sou mais liberal económico mesmo, tá? Não, na parte do nacionalismo económico eu aí já não concordo tanto, concordo mais com a visão que você está mostrando no vídeo. E talvez, naquela época, fosse impossível para Enéas vislumbrar um Brasil funcionando sem a mão pesada do Estado. Pouco se falava em liberdade, tecnologias descentralizadas não existiam e o acesso à informação era limitado. É que vai depender do país. Tem países que funcionam bem com o Estado mínimo e tem países que não iam funcionar bem. Mas é claro, um homem de tamanha inteligência já dava indícios de que, se estivesse vivo em 2024, talvez tivesse enxergado que através do Estado nada se resolve. Não é bem assim. Porque o Estado é o verdadeiro problema. Ah, não. Discordo. Todo Estado é uma ditadura. Todo Estado, sem exceção. Eu digo que o Estado é uma ditadura, não sou eu. Estou dizendo o nome, o pai da ideia, o Weber. Pelo seguinte, porque... Se o Estado fosse um problema... Isto é uma visão brasileira, lá está. Porque o Brasil, como sofre muito nas mãos do Estado, eu compreendo depois a revolta que vocês criam contra o Estado. Compreendo. Não estou aqui julgando, compreendo perfeitamente você achar que o Estado é um problema. Mas os outros países... Então, nos países que são desenvolvidos e que a população vive bem, o Estado é o problema? Não, né? O Estado tem de existir, agora tem de ser bem governado. E no Brasil ele nunca foi bem governado e isso causa a ilusão de que o Estado é o problema. O Estado não é o problema. O problema são as pessoas que governam o Estado. Diversas formas de poder. E aqui o Dr. Enéas concordaria mais comigo do que com você, Abraham. O poder ideológico, o poder econômico e o poder coercitivo. Só o Estado detém o poder coercitivo. O poder da força está em mão do Estado.
Quando disse essas palavras, ele ainda não enxergava. Mas esse é o exato motivo pelo qual ele nunca teve chance de mudar o sistema. Por melhores que fossem suas intenções, o poder sempre esteve nas mãos do Estado e não do indivíduo. Apesar de todos os seus esforços, ano após ano, nada mudava. E a desilusão que Enéas sofreu com o tempo talvez tenha trazido consigo sua fiel companheira, a doença. Em fevereiro deste ano eu tive uma doença gravíssima. No tratamento perdi minha barba. Mas, com a ajuda de Deus, estou vivo. E voltarei para a Câmara Federal com prona livre e limpo. Com barba ou sem barba, meu nome é Enéas. Pouco tempo depois, o Brasil perdia aquele que enxergava o futuro, mas que até seu último suspiro trabalhou para mudá-lo. O deputado federal Enéas Carneiro morreu esta tarde no Rio de Janeiro. A decisão de não ser internado, de permanecer em casa, foi tomada pelo próprio Enéas. Enéas deixa este mundo sabendo exatamente o rumo que estávamos seguindo. E se algo mudou no futuro que ele enxergava, certamente mudou para pior. Os mesmos patifes continuam se revezando pelo poder num infinito teatro das tesouras. Fica aquilo, fica ali, deixa eu falar. Os valores cristãos estão sendo cada dia mais deturpados. Pode chamar aqui esse dançarino. Pega, Facão, pega! Chama, Facão, chama! Eu vou pular. Destruída. Fala-se muito mal no Brasil. E escreve-se pior. Políticos e jornalistas numa falta de... Como? Desculpem a arrogância, mas como português eu concordo. E escreve-se pior. Desculpem. Políticos... A culpa não é vossa. A culpa é do PT. E jornalistas numa falta de... Literalmente. Em vernacular, só usam o jargão, o catange e solecismo. Eu próprio às vezes tenho de simplificar o meu português para não complicar tanto, porque se eu falar como falava em 2020, mais ou menos, as pessoas não compreendem. Quando o meu canal começou a crescer, metade dos comentários que eu recebia era de gente dizendo que não entendia o que eu falava. Aí eu tive de abrasileirar o meu português. Com desculpa de linguagem moderna. Com desculpa de linguagem moderna. Eu sou uma psicóloga e clínica, que além de ser uma boiceta não binária e poderosíssima, sou uma pessoa romântica. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. E é isso, tamo juntos, aguardo todos vocês lá. Se a linguagem... Daqui a pouco fico sem saliva. Se não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer... Vou ter de limpar. O que deve ser feito, deixa de ser feito. Se o que deve ser feito, deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. A população acredita cegamente no que a mídia diz, perpetuando na nação o pior tipo de escravidão, aquela em que o escravo nem mesmo desconfia que está sendo escravizado. O mundo pode estar caminhando para o abismo. Eu não tenho como mudar o sistema. Você não tem. E Enéas, apesar de estar à frente de seu tempo, ainda era refém de sua época. Mas se tem um legado que ele deixou para todos nós, é a possibilidade de você mudar o seu mundo, o seu futuro. É a possibilidade de fazer isso através do esforço, da dedicação, da busca pela verdade e pelo conhecimento. Há pessoas que são naturalmente pessoas derrotadas, sempre pensando que vão perder. Há pessoas assim, são os perdedores naturais, que veem um obstáculo sempre muito grande. E há outras, de um outro grupo ao qual eu pertenço, que são vencedores. Eu vejo sempre os obstáculos pequenos. Eu gosto de desafios, por maiores que eles sejam. De origem humilde, eu decidi que ia estudar medicina. Humilde, passando fome, tomando café com farinha. É essa convicção de fazer sempre o melhor que eu posso que me disse que se eu tiver a oportunidade de falar 2 minutos e meio todo dia para a população, com o entusiasmo que eu tenho, que eu consigo transmitir, eu tenho certeza que serei eleito presidente da República. Entendeu agora? Meus amigos, esse foi definitivamente o vídeo mais requisitado por vocês. Antes de você terminar, deixa só eu terminar aqui. Concordo com o vídeo todo, acho que ele está muito bem estruturado. O ataque ao nacionalismo do ponto de vista económico é válido, mas não podemos falar de nacionalismo apenas no ponto de vista económico. Até por isso eu acho que o vídeo não é perfeito. O vídeo é muito bom, o vídeo não é perfeito, porque o ataque ao nacionalismo do ponto de vista económico é válido, mas existe um nacionalismo cultural e moral de que o nosso querido Abraham não falou. Da parte de preservar as fronteiras, da parte de preservar a cultura e tudo mais, isso tudo é nacionalismo também. Mas se o ataque foi ao nacionalismo económico, aí eu concordo. E eu sou liberal na economia também.
Mas se o ataque foi apenas ao nacionalismo económico, eu acho que devia ter deixado um pouquinho mais óbvio isso. Quando falou do problema do nacionalismo, devia ter falado do problema do nacionalismo económico. Faltou a palavra económico para ficar mais perfeito, porque você botar o problema do nacionalismo parece um ataque a toda a ideologia nacionalista, que ela é muito necessária hoje em dia, pelo menos, talvez no Brasil não, mas pelo menos em países como a Europa e os Estados Unidos, onde as nossas fronteiras estão uma vergonha, entra quem quer, entra quem quiser mesmo, e o aumento do crime, por exemplo, em Portugal, está muito maior, porque as fronteiras estão completamente abertas e entra quem quer. Então faz parte do nacionalismo também proteger as fronteiras, proteger a cultura de um país, isso também é nacionalismo. Se o ataque foi ao nacionalismo económico, eu concordo com o que você falou. Em alguns casos não. Eu não acho que o Estado seja um problema, eu acho que o problema é as pessoas que governam o Estado, e se tivermos pessoas governando o Estado de uma forma boa, o Estado não é um problema. Se tivermos pessoas governando o Estado de uma forma má, o Estado é o problema. Mas como brasileiro eu entendo que você pensa que o Estado é um problema sempre, porque o Estado sempre foi um problema no Brasil, nunca foi bem governado no Brasil. Então eu entendo que, como brasileiro, você cria essa ilusão de que o Estado é o problema. Não é o Estado que é o problema, são as pessoas que governam o Estado que são o problema. No Brasil, realmente, nunca houve pessoas boas governando o Estado, então eu compreendo essa ilusão. Mas, de resto, vídeo perfeito, vídeo muito bom, e é isso. Meus amigos, esse foi definitivamente o vídeo mais requisitado por vocês. Deu muito trabalho pra fazer, o vídeo já estava quase pronto alguns meses atrás. E aí deu tudo errado, eu tive que refazer praticamente do zero. Quem acompanhou a saga sabe muito bem o motivo. Então eu espero realmente que vocês tenham curtido, porque deu muito trabalho e eu fiz o melhor que eu pude. E antes de sair, considere clicar na descrição e se cadastrar no Terça Business, que é a minha newsletter com conteúdo gratuito semanal para você que quer se livrar da CLT e seguir a profissão de criador de conteúdo. Também não deixa de clicar no vídeo que tá aparecendo na sua tela agora. Esse, na minha opinião, foi o melhor documentário que eu já produzi na vida. É uma história muito emocionante e se você curtiu o vídeo do Enéas, sem dúvidas, você vai adorar esse vídeo também. Fechou? Tamo junto, eu sou o Abraham e essa é a minha verdade. Tamo junto. Gostei muito do vídeo, talvez eu reaja a mais vídeos deste canal, tá, gente? Deixem like no vídeo, concordando ou não concordando com o que eu falei. Eu sei que só tenho pessoas de direita vendo o vídeo aqui, portanto, só por isso já estou satisfeito. Deixa o like, se inscreva e tchau, tchau. Fiquem bem.